A outra variante que nós vamos abordar é o carcinoma escamoso basaloide. O carcinoma escamoso basaloide, ele é uma variante de alto grau e ele é caracterizado por essa predominância de células basaloides, ou seja, aquelas células que têm citoplasma escasso e um predomínio do núcleo hipercromático. Esse tumor, o escamoso basaloide, ele também é associado com áreas de carcinoma in situ ou de SEC invasivo convencional. Ele ocorre mais em homens mais velhos, sexta e sétima décadas da vida, e os locais preferenciais do carcinoma escamoso basaloide são a hipofaringe, laringe e orofaringe. Na hipofaringe, o seio piriforme, na laringe, a parte supraglótica, na orofaringe, a base da língua e a tonsila. Quanto à classificação, em termos de fatores etiológicos, o carcinoma escamoso basaloide tem aqueles que são associados ao HPV, e esses tumores associados ao HPV estão localizados principalmente na orofaringe, base de língua e tonsila, enquanto que aqueles que não são associados ao HPV e, portanto, têm como fator etiológico importante o fumo ou álcool, eles estão localizados preferencialmente na hipofaringe e na laringe. Esses trabalhos mostram nitidamente isso. Observem, era uma série de carcinomas escamosos basaloides. Observem que na orofaringe, laringe e hipofaringe, aqueles localizados, os escamosos basaloides, localizados na orofaringe, eram HPV positivo, os da laringe, mas tinham alguns HPVs negativos, a minoria, e aqueles da laringe e hipofaringe, HPV, todos HPV negativo. Aqueles que são HPV positivos, diagnosticados inclusive pela hibridização in situ, são positivos na imunistoquímica para P16 e negativos para P53. Esses carcinomas escamosos basaloides, que são positivos para o HPV, detectado tanto pelo P16, mas pode ser também pela hibridização, e localizados na orofaringe, apresentam um prognóstico melhor. Quanto à morfologia, então, ele seria constituído predominantemente por esse componente basaloide, que, como dissemos anteriormente, esse aspecto basaloide se deve a essa população celular, onde o citoplasma é escasso, há um predomínio do núcleo hipercromático e pleomórfico. O componente escamoso é menor, observem aqui, só nessa área, e ele pode se apresentar apenas no epitélio que reveste a neoplasia, como uma displasia de alto grau ou carcinoma in situ, um foco de queratinização abrupta, como nós vemos aqui, ou uma área de carcinoma epidermoide convencional invasivo. Mas nós teríamos os dois componentes. Esse componente basaloide é o que predomina e para o diagnóstico nós temos que encontrar um desses três aspectos ou uma combinação deles. O padrão de crescimento dessa neoplasia, o escamoso basaloide, é variado. Entretanto, frequentemente vocês irão encontrar esse aspecto lobular, ou áreas sólidas, cribriforme. Mas essa disposição padrão de crescimento lobular é muito característico do escamoso basaloide. Além disso, essa neoplasia apresenta frequentemente comedonecrose e tem um depósito intercelular que não aparece nesse caso de um material hialino ou muco-hialino. Como ele é o carcinoma epidermoide, ele tem imunistoquímica mostrando positividade forte para esses marcadores epiteliais, AE1E3, CAN 5.2, CK56, P63, o P40.
mas pode apresentar até uma positividade variável para vimentina, 1A4, NSC ou S100. E lembrar que aqueles tumores que são associados ao HPV, como nós vimos principalmente aqueles localizados na orofaringe, pode apresentar também positividade forte para o P16. Então, exemplos do seminário. Este é o caso 12. É uma neoplasia, todos os casos estão localizados ou na orofaringe ou na laringe. Então, nesse caso, nós temos uma neoplasia que apresenta essa área convencional, inclusive aqui invasiva, notório. Essa outra área com uma displasia de alto grau, o carcinoma in situ, mas aqui já com padrão até invasivo convencional. Entretanto, em extensas áreas, ela tem esse aspecto completamente diferente desse outro, e nós podemos notar, inclusive, até pela coloração aqui do citoplasma celular, que é eosinófilo nessa área convencional e muito basófilo nessa área do escamoso basaloide, aqui na parte basaloide. Então, esses agrupamentos arredondados com essa tonalidade basaloide das células. Então, é um detalhe da área displásica e esses agrupamentos arredondados basaloides. Então, observem células com citoplasma escasso, núcleo hipercromático, pleomórfico. Observem frequentemente essas mitoses e em comedonecrose, esse arranjo lobular e entre as células neoplásicas essa matriz hialina, separando esses pequenos agrupamentos. Esse aspecto é muito comum, muito frequente nesse tipo de carcinoma. Num aumento maior, mostrando esse arranjo lobular, o aspecto basaloide das células, áreas císticas e, inclusive, esse material hialino entre as células carcinomatosas. Outro caso, o caso 13, a mesma coisa, uma neoplasia extremamente basaloide, escura, com esse arranjo lobular, nós vemos em várias áreas de comedonecrose, muito infiltrativa. Observem que houve destruição da cartilagem, aqui tem restos que sobraram da cartilagem. Nesse aumento maior, nós observamos que é uma neoplasia composta por essas células muito pouco diferenciadas, que aqui tem até um aspecto meio fuso celular, mais alongado, mas ainda muito hipercromático, com o citoplasma muito escasso e aqui a área de comedonecrose. Nesse caso, não tem aquela matriz intercelular mais hialina, mas o aspecto lobulado e a comedonecrose e esse aspecto basaloide das células neoplásicas. Num outro aumento, mostrando o mesmo aspecto basaloide, e vejam a diferenciação escamosa abrupta. Observem a diferença dessa área basaloide e dessa área com essa diferenciação escamosa abrupta. As células com citoplasma abundante, eosinófilo e não dá para observar nesse aumento, mas com certeza até com essas pontes intercelulares. Observem nessas outras áreas também essa diferenciação escamosa abrupta e outras com esse aspecto basaloide das células. O último caso, que é o caso 14, outra neoplasia de carcinoma escamoso basaloide. Observem esses agrupamentos novamente com aspecto lobulado, de diferentes tamanhos. As células extremamente indiferenciadas, com esse núcleo pleomórfico, citoplasma escasso, essa hipercromasia também nuclear, e observem as numerosas mitoses, muito frequentes, uma neoplasia notoriamente de alto grau. Essa matriz intercelular hialina muito discreta.
num aumento maior, mostrando esses núcleos hipercromáticos com citoplasma muito escasso, numerosas mitoses e, de repente, uma área com esse aspecto diferenciado, onde nós vemos esse aspecto escamoso convencional, com o citoplasma mais amplo de célula escamosa, mantendo ainda a hipercromasia nuclear. Portanto, preenchendo os critérios de carcinoma escamoso basaloide, predominantemente constituído por essas células indiferenciadas de aspecto basaloide, com essa diferenciação escamosa que no presente caso formava esses ninhos, existiam em mais do que um lugar, com esse aspecto escamoso mais diferenciado convencional. Quanto ao diagnóstico diferencial, é importante mencionar que o carcinoma escamoso basaloide deve ser diferenciado de um carcinoma de glândula salivar, que é o carcinoma adenoide cístico e a forma sólida dele, que é a forma mais agressiva, e também do carcinoma neuroendócrino de pequenas células, que é uma neoplasia muito agressiva que é tratada com radioterapia e quimioterapia, onde não se usaria, portanto, a cirurgia. E este tumor, embora seja a forma agressiva dele, a forma sólida, ele é menos agressivo do que o carcinoma escamoso basaloide. Primeiro, carcinoma adenoide cístico. Observem que este aqui seria o aspecto convencional do carcinoma adenoide cístico. Ele é uma neoplasia de composição bicelular. As células basaloides são as células mioepiteliais, que são essas mais externas. E essas que circundam a luz ductal seriam as células epiteliais. Portanto, ele é formado de células epiteliais e células mioepiteliais. A epiteliais estas, que tem esse citoplasma um pouco mais eosinófilo, o núcleo mais arredondado, e as mioepiteliais, essas com o núcleo mais basófilo e tem um aspecto até um tanto quanto angulado. Então, aqui o arranjo cribriforme da neoplasia e aqui o arranjo tubular. Este aspecto é típico do carcinoma adenoide cístico, sem problema algum para identificar. Entretanto, o carcinoma adenoide cístico pode também ter esse aspecto sólido, onde nós vamos encontrar em algumas áreas apenas essa diferenciação nítida bicelular. Em alguns tumores, inclusive, isso é mais difícil de encontrar e ele fica em áreas com esse aspecto, lembrando até um carcinoma pouco diferenciado e inclusive com comedonecrose. Então, observem aqui que nessa forma sólida e não, portanto, nessa tubular ou nessa cribriforme, mas que pode até coexistir com essas daqui, esse aspecto, nós vemos nessas áreas composto até com comedonecrose e essas células com esse núcleo hipercromático, citoplasma escasso. Observem que realmente nessas áreas ele vai lembrar muito o carcinoma escamoso basaloide. Entretanto, enfatizo novamente, é uma neoplasia bicelular, onde essas células todas mais escuras seriam células mioepiteliais. E é uma neoplasia que, embora nesse aspecto mais agressivo dele, ele tem uma agressividade ainda menor do que o escamoso basaloide, que é um tumor que dá muita metástase para linfonodos. Apenas para vocês compararem, desse lado eu tenho o carcinoma adenoide cístico nessa forma sólida que deve ser diferenciada do escamoso basaloide. Então observem que mesmo no HE é possível notar essa diferença. O carcinoma adenoide cístico ele é mais monótono, embora ele tenha essas células basaloides com o citoplasma escasso, núcleo hipercromático. Esta neoplasia, que é o escamoso basaloide, ele passa a impressão de uma neoplasia muito mais maligna. Observem que tem um pleomorfismo celular muito mais acentuado e, inclusive, muito mais mitoses, que nós não observamos aqui. Outro detalhe é que neste tumor nós vamos encontrar o que é característico, aquelas áreas de carcinoma in situ, ou de queratinização abrupta, ou de epidermoide convencional.
E o carcinoma adenoide cístico não tem diferenciação escamosa, é outra diferença. Além do que, neste tumor, nós podemos ter também positividade para P63, uma vez que P63 cora tanto células escamosas pouco diferenciadas, como células mioepiteliais. Porém, neste tumor, o P63 cora difusamente e forte todas essas células escamosas pouco diferenciadas, enquanto que aqui ele vai corar de um modo mais periférico, algumas e não todas como aqui. Mas, chamando a atenção novamente, a morfologia já vai diferenciar. Esse tem um aspecto muito mais agressivo, com muito mais mitose, do que essa forma sólida do adenoide cístico. E esse tem a diferenciação escamosa, enquanto que este tumor não tem. Outro diagnóstico diferencial que nós falamos, que é importante, porque inclusive este tumor é tratado só com radioquimioterapia, diferentemente do escamoso basaloide, que é tratado com cirurgia, é o carcinoma neuroendócrino de pequenas células. Observem que aqui o diagnóstico diferencial já é mais complicado, porque essas células do carcinoma neuroendócrino também é muito hipercromático e também tem uma escassez de citoplasma e ele tem um aspecto muito basaloide semelhante ao do carcinoma escamoso basaloide. Então, para comparar, o carcinoma neuroendócrino de pequenas células e aqui o escamoso basaloide. Observem que a semelhança é maior, embora aqui o núcleo vai ter dos neuroendócrinos, aquela cromatina mais fininha, distribuída, esse é uma cromatina mais grosseira, mas os dois vão ter mitoses, os dois podem ter necrose e, nesse caso, é muito importante a imunistoquímica, porque neste tumor nós vamos ter os marcadores neuroendócrinos. Neste pode aparecer, mas é ocasional, não tão difuso, forte e usual como neste. Então, a imunistoquímica vai mostrar, além do carcinoma, né, a E1, E3, EMA, porém, mesmo nessa marcadora aqui epitelial, E1, E3, por exemplo, o modo de curar a célula já conduz para o diagnóstico de carcinoma neuroendócrino, porque nestes casos de carcinoma neuroendócrino, nós vamos encontrar a expressão desse AE1, AE3 puntiforme perinuclear. Além disso, nós vamos encontrar esses marcadores neuroendócrinos, que seria de secreção neuroendócrina, a cromogranina, NSE, sinaptofisina e CD56. Então, por exemplo, no nosso caso, a expressão forte e difusa de NSE nas células e o AE1, AE3, diferentemente do escamoso basaloide, que também vai dar positivo, mas aqui nós vamos encontrar formando esses pontinhos em situação perinuclear. Então, esse aspecto puntiforme perinuclear é altamente sugestivo de carcinoma neuroendócrino. No caso aqui, pequenas células. Obrigada.